Oi, pessoal! Eu me chamo Natália e recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram com os meus seguidores perguntando se eles gostariam que eu gravasse um vídeo sobre dicas de desenho digital. E a maioria votou que sim, então eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês. As dicas que eu vou passar para vocês nesse vídeo são dicas bem gerais e que podem ser aproveitadas em vários outros programas e aplicativos de desenho digital, como o Photoshop, o Pentossai, que é esse programa que eu estou usando aqui, o Procreate, Sketchbook Autodesk e entre outros aplicativos de desenho digital. Lembrando também que esse vídeo eu gravei ele inteiro e como ficou muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Então essa é a primeira parte e em breve eu vou estar postando a segunda parte aqui, tá certo? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e que seja útil para vocês. Um beijo e fiquem com o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a ferramenta de selecionar, que ela funciona da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um desenho simples. Pronto, fiz aqui esse coração e aí eu clico aqui, ó, nessa ferramenta de selecionar. E aí eu seleciono o desenho que eu fiz e aí aqui tem essas opções. Que tem aqui transformar, redimensionar, deformar e rotacionar. Se eu quiser aumentar esse desenho, eu clico aqui, ó, na ferramenta de transformar. E aí eu consigo aumentar ela do jeito que eu quiser. Tá vendo? Aumento, diminuo, entende? Rotaciono aqui também. É só deixar selecionado assim. Dá para rotacionar. E um detalhe importante é que se você só aumentar assim normalmente, ó, tá vendo? Vai ficar uma coisa, vai ficar deformado. Então, é importante que você clique na tecla Shift do teclado e aí sim você pode aumentar e diminuir, segurando essa tecla, porque aí vai preservar o tamanho original do desenho. Beleza? A segunda opção é a de redimensionar, que vai fazer praticamente a mesma coisa. Não uso muito essa ferramenta. Eu uso mais transformar e deformar. A deformar, ela vai meio que ajustar, tipo, se seu desenho tiver ficado troncho, por exemplo, essa parte aqui ficou menor que essa. Então você vai clicar nessa opção deformar e aí você vai ajustando o tamanho de um lado e do outro, ó, tá vendo? E aí eu posso clicar em transformar e aumentar o tamanho, tudo mais. Viu que um lado ficou igualzinho ao outro agora? E aí eu clico em OK e pronto, o desenho tá um lado do mesmo tamanho que o outro. Também tem a ferramenta de rotacionar, que é só para girar aqui, né? De um lado para o outro, virar de cabeça para baixo, enfim. Você pode fazer isso também com essa ferramenta de transformar, então eu não uso muito. As que eu uso muito são transformar e deformar, só. Ainda nessa ferramenta de selecionar, nós temos aqui duas opções, que é essa que eu acabei de mostrar, que é selecionar, ela vai selecionar em forma de quadrado, como eu fiz, e temos a opção também de selecionar em laço, que no caso seria selecionar a mão livre, que aí você vai poder desenhar o que você quer selecionar. Por exemplo, se você quiser selecionar só uma parte do seu desenho, aqui, selecionei só essa parte aqui, tá vendo? Melhor, vou fazer assim. Voltar ao que o desenho estava antes. Pronto, ele tá aqui, dessa forma. Deixa eu aumentar ele aqui um pouco. Pronto. E aqui eu venho com a ferramenta de selecionar
laço, a mão livre, né? E aí eu seleciono essa parte aqui, que eu vou querer aumentar ela, deixar ela do mesmo tamanho que esse outro lado. E aí eu clico aqui, ó, nesse quadradinho aqui de selecionar aqui do lado, para aparecer as opções de transformar, deformar, enfim. E aí eu clico na opção de deformar. E aí eu venho ajustando aqui, ó, tá vendo? Para ficar do mesmo tamanho que o outro lado. E aí, como eu só selecionei aquela pequena parte, vai ficar só deformado o que eu selecionei. Tá vendo? E eu dou um OK. Se ficar troncho, é só... Ou você seleciona essa parte também, né? E muda. Assim. Ou então você pode desenhar por cima, né? Completar essa parte, enfim, para não ficar tão torto. E é assim que eu uso essas ferramentas, né, de seleção. Lembrando que em outros programas também tem essa opção, tá? Só que eu acredito que vão estar em lugares diferentes ou com nomes diferentes, enfim, mas existe em outros programas essa opção também. Certo, agora o que eu vou explicar vai ser um truque bem legal que eu sempre uso em desenhos digitais e eu acho que vai ser bem útil para vocês. Vou desenhar 2 olhos para demonstrar esse truque aqui para vocês rapidinho. Pronto. Criei aqui um olho, né? E eu sempre tenho dificuldade em fazer um olho igual ao outro, né? E eu acho que a maioria das pessoas também tem essa dificuldade. Então, um truque bem legal que eu sempre uso quando os desenhos são de frente, né? Quando o personagem tá olhando de frente, é esse truque aqui, ó. Eu venho com a ferramenta de selecionar laço, né? A mão livre. Seleciono aqui o olho que eu fiz e aí eu copio e colo, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei, colei e eu arrasto aqui esse olho para esse outro lado aqui. E aí eu clico aqui na ferramenta de seleção, nesse quadradinho aqui, para aparecer as opções. Clico na opção transformar e aí eu venho aqui embaixo nessa opção aqui, ó, virar horizontalmente. Clico nela, virou, tá vendo? E aí eu posiciono o olho na altura do outro e dou um OK. Viu? Bem simples. O olho vai ficar um igual ao outro, porque é exatamente uma cópia. E você não vai precisar quebrar a cabeça tendo que desenhar, né, um olho e tentar deixar um igual ao outro, né? É claro que essa dica só vale mais para quando o personagem está olhando de frente, né? Se ele estiver de perfil, aí não vai dar muito certo, né? Porque o olho ele fica deformado quando o personagem está olhando de perfil. Então não vai dar muito certo. Mas se ele estiver olhando de frente, eu acho que é uma dica bem válida. Certo. Agora eu vou mostrar outro truque para vocês, bem útil, que é o seguinte. Caso você não queira, né, copiar e colar e tudo mais para ficar tudo certinho, se você quiser fazer à mão,
e tiver dificuldade em fazer um olho igual ao outro, assim como eu tenho, você pode fazer da seguinte forma. Você vem aqui, nesse botãozinho aqui, essas duas setinhas, Flip Horizontally. Clica nela e ela virou o desenho, tá vendo? Ó, ela inverteu, na verdade. Aqui tá o lado certo, e aí eu clico para inverter, tá vendo? E aí você pode desenhar o seu olho normalmente. Essa dica também me ajuda muito para fazer delineado, porque eu tenho muita dificuldade em fazer delineado para esse lado aqui, sabe? Eu tenho muita dificuldade, então eu uso esse truque para me ajudar nisso. Enfim, tô fazendo aqui de uma forma bem suja e rápido, só para mostrar para vocês como o truque funciona, né? É claro que ficou horrível, mas é só para demonstrar para vocês. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês umas dicas de line art, que é o seguinte. Existe, nesse programa que eu uso, o Paint2Sai, tem essa ferramenta aqui que se chama estabilizador. Bem aqui. E aí, clicando aqui nessa setinha, vai ter vários números. Tá vendo? Do 0 ao 15, aí depois do 15 S1, S2, S3, enfim. Quando eu coloco aqui no 0 e eu vou desenhar, o traço ele fica bem livre, digamos assim. Ele não fica tão estabilizado, assim, ele não fica firme, sabe? Ó, vou desenhar aqui uma linha reta. Tá vendo? Ele fica bem deformado, digamos assim. Agora, se eu coloco no S7, veja a diferença. Tá vendo? Dá para notar a diferença? O traço fica bem estabilizado, bem firme, bem mais bonito. Então a dica é, para rascunho, eu deixo ele aqui, ó, no 13. Tá vendo? E aí vou fazendo o meu esboço, né? Meu rascunho normalmente. Enfim. Agora, para fazer a line art, eu crio uma nova camada por cima, diminuo a opacidade do esboço e coloco o estabilizador no S5. Ó. E aí eu vou fazendo a line. Tá vendo? O traço ele fica bem mais firme, isso ajuda muito. Muita gente diz que tem dificuldade em fazer line art justamente por causa disso, porque o traço fica tremido, né? Então essa é uma ótima dica. E essa ferramenta tem outros programas também. Pelo menos eu acredito eu que tenha. No Procreate eu já vi vídeos de pessoas utilizando esse truque, só que o nome da ferramenta é outro nome. Não está como estabilizador, está como outro nome,
que eu não me recordo agora, mas eu sei que existe esse truque. Então, é isso. Eu acredito que em outros programas também vai ter essa opção, né, essa ferramenta para estabilizar o traço. É só vocês procurarem aí no programa ou no aplicativo que vocês mais usam para desenhar, que eu acredito que vai ter também. Certo. Agora eu vou explicar um pouco sobre as camadas e alguns truques de camadas que eu utilizo muito. A primeira dica é, sempre que for colorir, separar em camadas diferentes tudo que você for colorir. Por exemplo, esse rascunho aqui, esse desenho aqui rápido que eu fiz, ele tem pele, ele tem roupa e tem cabelo. Então, o que é que eu vou fazer? Separar cada uma dessas partes para colorir em camadas diferentes. Por exemplo, vou criar aqui uma nova camada, trazer para baixo da line art. Deixa eu renomear aqui. Outra dica também é renomear as camadas, tá? Isso ajuda muito para você não se confundir, principalmente se seu desenho for ter muitas camadas. Uma dica é renomeá-las, para ficar mais fácil de identificar depois. Certo? Essa camada aqui vai ser a camada da pele, tá? Eu pego aqui, escolhi aqui um tom de pele. Aqui tá bom. E aí eu vou colorir toda a minha pele. Uma dica também, outra dica, né, na verdade, ao invés de você colorir tudo assim, dessa forma, você pode fazer da seguinte forma. Vem colorindo os cantos, certo? Do desenho. E aí você fecha ele aqui, ó. Pronto, não pode deixar nenhuma parte aberta. E aí você vem aqui com essa ferramenta de preencher e clica dentro. Tá vendo? Preencheu bem mais rápido. E é uma dica super válida para quando você quer preencher, quando você quer colorir áreas muito grandes. Certo, essa foi a camada da pele. Você cria outra camada por cima da pele. E essa vai ser a camada da roupa. Escolhi aqui uma cor. Certo. E aí você faz o mesmo truque. Colorindo aqui as bordas. Certo? E aí com a ferramenta de preencher, você só clica e já ficou tudo certinho. E aí você ajusta o que ficar faltando depois, não tem problema. Certo? E agora, mais uma camada pro cabelo. Certo? E aí a mesma coisa, mesmo truque. Pronto. Agora percebam que eu criei a camada da pele primeiro. E como ela está embaixo de tudo, na verdade eu sempre crio a camada da pele primeiro, certo? Depois eu venho na camada da roupa. Percebam que se eu colocar a camada da roupa embaixo da camada da pele, olha o que acontece, tá vendo? A pele que eu tinha pintado antes, ela vaza.
Então é sempre importante manter a hierarquia das camadas, certo? Da roupa primeiro, que é da pele, certo? E o cabelo também, por cima de tudo, porque olha, se eu colocar embaixo da camada da pele, tá vendo? Vaza tudo pra fora. Então eu deixo a camada do cabelo sempre em cima da camada da pele. Porque vejam bem, eu faço um desenho aqui, qualquer, certo? E aí, se eu criar uma camada em cima dele, mudar aqui a cor, tudo que eu criar nessa camada de cima vai ficar por cima do que eu criei nessa camada de baixo, certo? E se eu inverter, o que eu desenhei aqui nessa camada vai ficar por cima da outra, certo? É assim que funcionam as camadas. E por que criar tudo em camadas diferentes, cada parte do desenho em camadas diferentes? Porque fica bem mais simples para você ajustar depois. Por exemplo, na camada da pele, você criou a camada base, que é essa daqui, e agora vamos fazer os sombreamentos. Então, você vai criar uma nova camada, certo? E aí, escolher uma cor mais escura e começar a sombrear, certo? Percebam que, se eu começar a sombrear e borrar para fora, tá vendo o que acontece? Fica muito fácil de você vir pintando aqui e borrar para fora. Então, para que isso não aconteça, você faz o seguinte, ó. Por exemplo, se você quiser sombrear a sua pele na mesma camada que a cor base, mas não quer que ela vaze para fora do desenho, você pode clicar aqui, ó, preservar opacidade. Tá vendo? Essa ferramenta aqui, preservar opacidade. Então, tudo que você desenhar nessa camada aqui da pele, essa camada base, não vai vazar para fora, tá vendo? Tá vendo? Se eu desmarcar essa opção, vai vazar para fora, certo? E com ela marcada, tudo que eu colori vai ficar dentro dessa camada, da camada base da pele, que eu havia feito antes, certo? Então, esse truque de preservar a opacidade é muito bom para quando você quer sombrear ou fazer algum detalhe na mesma camada base que você fez antes. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Ó, fiz esse desenho e agora eu quero sombreá-lo. Venho aqui, clico em preservar opacidade. E aí, tudo que eu desenhar nele, nessa camada, vai ficar em cima desse desenho que eu já tinha feito antes. Tá vendo? Se eu desmarcar essa opção, vai vazar para fora. Mas se eu marcar, vai ficar tudo dentro dessa camada que eu já havia feito antes. Desse desenho que eu fiz antes. Certo? É para isso que serve essa ferramenta de preservar a opacidade.